Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou estar abordando as relações métricas em um triângulo retângulo, cálculo de área do triângulo, teorema de Pitágoras, cálculo de área do retângulo inscrito nesse triângulo e também a equação da reta, as equações das retas que formam esse triângulo retângulo que está sobre o gráfico cartesiano, ok? O problema diz, dentre todos os retângulos inscritos num triângulo retângulo cuja hipotenusa mede α igual a 1 mais delta ao quadrado centímetros, como na figura 2, determine as dimensões daquele que possui a maior área usando o seguinte roteiro. Determine as coordenadas dos pontos A, B e C da figura 3. Para isso, use o teorema de Pitágoras e recorde que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Em seguida, determine as equações das retas R e S da figura 3. Então, nós vamos ter também outros itens que a letra B, por exemplo, diz: determine a área do retângulo da figura 3 em função de V e W. Obtenha uma relação entre as variáveis V e W. Em seguida, reescreva a fórmula da área do item anterior em função de uma única variável. Determine o máximo global da função no item anterior. Conclusão do exercício. Então, é um problema bastante pesado e é preciso muita atenção para entender cada uma das etapas, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar as coordenadas dos pontos A, B e C da figura 3. Então, olha, ponto A, B e C. Mas ele é um problema genérico, não tem números, né? Não tem medidas. Para determinar as coordenadas dos pontos A, B e C da figura, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar essa altura, porque se eu determinar essa altura, eu encontro aqui a ordenada do ponto C. Então, aqui nós temos uma relação trigonométrica no triângulo retângulo que diz que A vezes H é igual a B vezes C, ou seja, aqui o alfa vezes a altura, né, seria um lado vezes o outro, ou seja, a base vezes a altura é igual a um cateto vezes o outro. Então, o que é a base aqui? A base, eu vou chamar ela de alfa, né? Como já disse no enunciado do problema, vezes a altura, que a gente chama de H, é igual um cateto vezes o outro. Um cateto vou chamar de L e o outro de B. Então, nós temos aqui essa relação, onde a gente pode isolar esse H e vai ficar L vezes B ou B vezes L, né? Que na ordem alfabética, sobre alfa. Então, o H tem essa relação. BL sobre alfa. Então, eu sei aqui que, nesse momento, o x desse ponto, a abscissa desse ponto é zero, porque ele está aqui no cruzamento das duas retas. E a altura aqui é BL sobre alfa, então, achei aqui, genericamente, as coordenadas do ponto C. Agora, nós vamos aqui procurar as coordenadas do ponto A. Essa projeção aqui a gente chama de M, e uma das relações métricas do triângulo retângulo diz que esse lado ao quadrado aqui, C ao quadrado, é igual a base aqui, que é A, vezes a projeção que é M, ou M vezes A. Então, esse lado ao quadrado, o que eu estou chamando de L, é igual a projeção vezes a base inteira, que a gente chamou de alfa. L ao quadrado é igual alfa vezes M. Alfa vezes M é igual a L ao quadrado. M isolado, sozinho, é igual a L ao quadrado sobre alfa. Estava multiplicado, foi dividido. Eu tenho também, se esse M é L ao quadrado sobre alfa, eu tenho as coordenadas desse ponto, que é L ao quadrado sobre alfa negativo. Por que negativo? Porque está do lado esquerdo. Todos os números que caem aqui no eixo X são negativos, porque estão do lado esquerdo. E a ordenada é zero, o y é zero, porque se você liga aqui, chega no cruzamento, que é o zero. Então, tenho aqui também as coordenadas do ponto A. Agora, para achar as coordenadas do ponto B, vou usar outra relação métrica no triângulo retângulo, que diz
que b ao quadrado, ou seja, esse lado ao quadrado, é igual a vezes n, ou seja, esse b ao quadrado é igual o alfa vezes n, é igual a base inteira aqui, vezes essa projeção desse lado. Então, beta ao quadrado, ou b ao quadrado, como queiram, é igual ao quê? É igual a alfa vezes n, ou seja, a hipotenusa do triângulo vezes essa projeção desse cateto. Então, trocando de lugar aqui, nós vamos ter alfa n igual beta ao quadrado. N é igual beta ao quadrado sobre alfa. Genericamente, essa é a abscissa desse ponto. Porque que eu não estou lidando com números, eu estou lidando com regras. O segundo comando do problema é: recorde que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo é a base dele, que é o alfa vezes a altura que eu já tenho aqui, ó, né? BL sobre alfa dividido por 2. Então, aqui eu posso cancelar esses dois alfas e vou ter que BL dividido por 2, porque aqui se eu multiplicasse em cruz, ó, esse 2 viria para o denominador. Então, BL dividido por 2 é a área do triângulo total. Em seguida, determine as equações das retas R e S da figura, agora que o bicho vai pegar. Mas, equação da reta, ela é dada pela fórmula y igual a x mais b. E uma curiosidade, esse ponto de corte aqui do eixo y é sempre o valor do b. Então, vamos pegar aqui esse ponto, ó. Nós temos o y desse ponto, a ordenada desse ponto, porque em qualquer ponto, essa primeira informação se refere ao eixo x, ó, ele está no rumo do zero, do cruzamento, e a segunda informação se refere ao eixo y. No lugar da letra y vem BL sobre alfa, ou seja, beta L sobre alfa, que é igual ao quê? A x. Quanto que é o x desse ponto? 0. Então, vai ser 0 vezes A mais B. 0 vezes A, nada. Sobrou o quê? B de um lado, beta L sobre alfa do outro. Esse é o valor genérico de B na função do primeiro grau. Agora, eu vou utilizar esse ponto aqui, ó, onde o y dele é 0. Por que que o y dele é 0? Porque se eu ligar lá, chega no cruzamento, que é 0. E o que é o valor do x nesse ponto? Menos L2 sobre alfa. Então, A vezes x é A vezes menos L2 sobre alfa. Até coloquei de vermelho aqui. Mais B. Mas o B é beta L sobre alfa. Ó. No lugar do B, beta L sobre alfa. Então, trocando de lado da equação, isso que era negativo trocou de lado, vem positivo, né? Tudo isso fica positivo, que é igual a beta L sobre alfa. Aqui nós podemos cancelar o alfa no denominador e temos A vezes L ao quadrado é igual a beta L. E podemos também cancelar um L de cada lado aqui, olha. L ao quadrado quer dizer L vezes L. Cancelo um deles, cancelo o outro, porque quando a gente simplifica, simplifica. Então ficou AL igual a beta. Se eu isolar o A, vai ficar A igual a beta sobre L. Agora eu já tenho o A e o B. Eu vou lá fazer a minha equação da reta. Onde era A, agora é beta sobre L. Olha, onde era B, agora é o quê? Beta L sobre alfa. Então aqui está a minha equação da reta R. Vou guardar ela aqui e vou procurar a equação da reta S. Então eu nem precisaria procurar o B, mas vou fazer rapidinho aqui, né? No lugar, eu vou pegar esse beta L sobre alfa pôr no lugar do Y e no lugar do X vou colocar o quê? 0. Então A vezes X é A vezes 0. Mas como A vezes 0 é nada, some e desaparece, fica B igual beta L sobre alfa. Mas isso aqui também eu já tinha, né? Agora eu vou utilizar esse outro ponto e substituir aqui. Então vai ficar no lugar do y, 0. No lugar do x, o quê? Beta ao quadrado sobre alfa, né? E mais b. Mais o b eu já tenho, que é beta L sobre alfa.
Olha, beta L sobre alfa, coloco aqui beta L sobre alfa no lugar do B. Com isso, vou ter o quê? Alfa A vezes beta ao quadrado sobre alfa igual a menos beta L sobre alfa. Por que que ficou esse menos? Porque, olha, ambos estavam do mesmo lado da equação. Como um agora está de um lado, outro está do outro, obviamente, um deles terá que ser negativo. Eu posso cancelar os denominadores, que são iguais, vai ficar A vezes beta ao quadrado é igual a menos beta L. E se eu isolar o A, passo beta ao quadrado para o outro lado. Mas beta ao quadrado no denominador, eu posso cortar beta no numerador com um deles lá do denominador. Então vai ficar o quê? Ficar só L sobre beta. Olha, cortou. Tinha um aqui, dois aqui. Corto um embaixo, outro em cima, sobra um embaixo, nada em cima. Então, A é igual a menos L sobre beta. Como eu já tenho o B ali, é só montar a equaçãozinha aqui, montar a minha equação da reta. Y é igual, no lugar que antes era A, agora é menos L sobre beta. No lugar que era B, agora vai ser o quê? Beta L sobre alfa. Olha, nós tínhamos AX, agora nós temos menos L sobre beta, que é o valor de A, X, mais beta L sobre alfa, que está no lugar desse B. Então, aqui também eu tenho a fórmula da reta S, conforme me foi pedido. Agora, nós vamos determinar a área do retângulo da figura 3 em função de V e W. Então, V e W. O que eu posso fazer em relação a esse V e esse W? A área desse retângulo aqui, azul, é dada por o quê? Base vezes altura. Mas o que seria a base? Seria um módulo desse pedaço aqui que a gente chama de V. Por que o módulo? Porque desse lado vem os números negativos e para cálculo de área só se usa números positivos. Como o módulo de um número é a distância dele na reta, então eu vou procurar um módulo de V e lembrar que esse módulo de V ele é menor que A. Por quê? Porque esse retângulo nunca passa para cá. Ó. E também eu preciso lembrar que o W vai ser sempre menor que o B, porque por mais que esse retângulo estique, ele nunca vai passar desse B. E o R menor que o C. Por quê? Porque esse R, se eu chamar essa altura aqui do retângulo de R, ele nunca vai passar do C, da altura total, ok? Então, quanto seria a área desse retângulo? A área desse retângulo seria esse pedaço aqui, ó, que eu chamo de V, né, o módulo dele, mais esse pedaço que eu chamo de W, vezes a altura aqui que eu estou chamando de R. Porque tem um R aqui, então eu estou chamando essa altura de R. Isso é a área desse triângulo em azul escuro. Também a área genérica, não tem números aí. Agora, obtenha uma relação entre as variáveis V e W. Em seguida, reescreva a fórmula da área do item anterior em função de uma única variável. Vou colocar primeiro em amarelo aqui, obtenha uma relação entre as variáveis V e W, porque é bastante extensa essa pergunta, então vou dividir ela em duas etapas. Na primeira etapa, como é que eu posso estabelecer uma relação entre esse V e esse W? A relação é que a proporção entre essa parte e o todo desse lado, né, um módulo de A, por quê? Porque esse A tem uma abscissa negativa, deve ser sempre a mesma proporção desse lado, desse pedaço, desse segmento de reta W, sobre o todo aqui que é o B. E agora eu vou fazer o produto dos meios dos extremos. Então, A vezes W, AW, módulo de V vezes B, módulo de V, B. Para isolar o W, eu vou deixar o módulo de V vezes B e passar esse módulo de A para o segundo membro. Então, aqui está a relação entre W e V. Agora, posteriormente, eu até vou fazer isso aqui com números para comprovarmos essas relações todas.
Aí depois diz, reescreva a fórmula de área do item anterior em função de uma única variável. Ou seja, eu vou escrever essa fórmula de novo de forma que aqui só tem uma dessas variáveis, ou o W ou o V. Então, o que eu vou fazer? A igual V, no lugar do W, vou colocar o quê? B módulo de W sobre A, que é o valor do W. Estou substituindo aqui, ó. Então, nesse caso aqui, essa fórmula aqui está com uma variável V somente, ok? Agora, determine o máximo global da função no item anterior. O máximo global, qual seria a área máxima desse retângulo? Ora, a área máxima desse retângulo é quando ele atinge, o V aqui atinge a metade, porque aí quando ele vem para cá, ele já começa a diminuir a altura. O mesmo aqui, ó, se ele vier aqui para frente, ele diminui a altura, porque o retângulo vai ficando baixinho assim, ó. E se vier para cá, ele vai aumentando a altura, mas vai diminuindo o comprimento. Então, o máximo que esse retângulo atinge aqui dentro desse triângulo é quando esse ponto está na metade desse segmento de reta e esse está na metade desse segmento de reta. A área máxima, então, vai ser o quê? Esse V vai ser a metade do A, do módulo de A, né? Agora, o W vai ser o quê? A metade de B, vai ser B sobre 2. E o R também, obviamente, como todos são metade, proporcionalmente ele também vai ser a metade da altura. Então, como escrever essa fórmula? Pego aqui, ó, V, agora vai ser o quê? Lembrando o seguinte, se esse V ocupou a metade aqui, ó, se esse W ocupou a metade aqui, então essa parte azul ocupou a metade da base do triângulo. A base do retângulo agora, nesse momento, é a metade da base do triângulo. Então é o quê? Alfa sobre 2, porque eu chamei a base do triângulo de alfa, vezes a altura sobre 2. Então, a altura eu sei que é beta L sobre alfa, né? Sobre 2, que vai ficar o quê? Aqui, ó, eu multiplicando o produto dos meios e dos extremos, eu trago esse 2 para cá. E posso cancelar esse alfa com esse, porque um está no numerador, outro está no denominador, e é uma multiplicação. Vai sobrar o quê? Vai sobrar beta L, né? Porque cortou esse alfa, sobre 4. Por que 4? 2 vezes 2. Então, a área do retângulo azul escuro é o quê? É beta L sobre 4. Aí vem aqui o último comando, conclusão do exercício. O que nós podemos concluir diante disso tudo? Olha aqui a área do triângulo, e olha aqui a área do retângulo. Qual é a relação que existe entre essas duas áreas? Que essa área do retângulo é exatamente a metade da área do triângulo, porque aqui é beta L sobre 2, aqui já dividiu em 4 pedaços, então ela ficou valendo a metade, beta L sobre 4. Então a conclusão é que a área máxima do retângulo é exatamente a metade da área do triângulo no qual ele está inscrito, ok? E aí a gente vai fazer isso aqui agora numericamente, vamos colocar um númerozinho aí para poder dar nome aos bois, para poder ficar mais claro. A primeira proposta determina as coordenadas dos pontos A, B e C. Então, vou atribuir um número que a esse delta, né? Porque lá no início do problema dizia que alfa era igual a 1 mais delta ao quadrado. Suponhamos que esse delta tenha valor 3, né? Então, ficaria como? 1 mais 3 ao quadrado. 1 mais 9 ficaria 10. Então, esse alfa vale 10. E num triângulo retângulo, segundo o teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, esse tem que valer 6 e esse tem que valer 8. Por quê? A hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, ou seja, 100 é igual a 36 mais 64. Agora, nós vamos lá fazer... lembrando que base vezes altura é igual a um cateto vezes o outro. A gente já viu essa relação. Então, aqui nós temos a altura
E sabemos que base vezes altura, ou seja, a base que é 10 vezes a altura, que eu não sei quanto, é igual a um cateto vezes o outro, 6 vezes 8, ou 8 vezes 6. Ou seja, H é igual a 48 sobre 10. 6 vezes 8, 48, passa o 10 dividido. 48 por 10, 4,8. Então, nós agora vamos ter as coordenadas do ponto C, que são 0 e 4,8. Agora, com relação a esse ponto A, a gente sabe que esse cateto ao quadrado é igual a vezes essa projeção, já foi falado isso. 6 ao quadrado, C ao quadrado, isso aqui pode ser chamado de C, de L, né? É igual a sua projeção vezes a base inteira, ou seja, M vezes 10, ou 10 vezes M. 10 vezes M é igual a 36 sobre 10, trago 10 dividido, que é 3,6, né? Agora eu vou procurar as últimas coordenadas aqui do ponto B. A gente também sabe que B ao quadrado, ou seja, esse cateto ao quadrado, é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, ou seja, 8 ao quadrado é igual a 10 vezes n. 10n é igual a 64, n é igual a 64 sobre 10, n é igual a 6,4, né? Agora já determinei as coordenadas dos 3 pontos. Vamos à segunda tarefa. Recorde que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então vamos lá. Quanto que é a base desse triângulo? 10 vezes a altura, que é quanto? 4,8, né? Olha aqui. Dividido por 2. 10 vezes 4,8, 48 por 2, 24. Então, a área do triângulo é 24. E vamos à equação da reta R, agora com números, né? AX mais B. O Y nesse ponto aqui, ó, vale 4,8. A altura aqui desse ponto é 4,8, né? Esse eixo é Y, que é igual a X. O X vale 0, mais B. Cortou aqui, 4,8. Nem precisaria, porque a altura onde corta aqui sempre é o B. Agora, vamos achar, de novo, usando o outro ponto, a letra A. Y, que vale 0, é igual a X, mas quanto que vale o X? 3,6 mais B. Eu já tenho o B, que é 4,8, substituo aqui. Então, trazendo o A vezes menos 3,6, ele fica positivo, igual a 4,8. E ficou 4,8 por 3,6, simplificando numerador e denominador por 1,2, eu vou ter A igual a 4 terços. Aí eu vou montar a equação da reta. 4 terços de x mais 4,8. Essa é a equação da reta R, essa reta aqui, ó. Agora vamos procurar a equação dessa reta aqui, nesse caso de o delta valer 3, né? Então, a equação da reta S vai ser o quê? No lugar do y, 4,8. No lugar do x, 0. Nem precisaria, porque eu já sei que o b é 4,8, eu já encontrei nessa fórmula aqui, né? Olha aqui, ó, o b é 4,8. Agora, nós vamos procurar o a. Usando aqui 0 no lugar do y, né? Essa fórmula, nesse ponto aqui, é igual a 6,4 vezes a, porque era x vezes a, e o x aqui é 6,4, mais b, que é 4,8. Nesse caso aqui, o 4,8 fica negativo. Eles estavam do mesmo lado, um trocou de lado, eu posso trocar o sinal do que eu quiser aqui. Ou então, eu trocaria desse, depois multiplicaria por menos 1. A é igual a menos 4,8 sobre 6,4, que simplificado por 1,2, numerador e denominador, vai dar o quê? Vai dar menos 3 quartos. Agora, eu vou montar a equaçãozinha dessa reta S, que é menos 3 quartos, que está no lugar da letra A, olha, de x mais b, que é 4,8. Então, agora tenho a equação das duas retas. Agora, vamos ao item B, que pede: determina a área do triângulo da figura 3 em função de V e W. A área desse retângulo, RVWS, né? RVWS, é a seguinte: módulo de V, esse pedaço, que deve ser sempre menor que 3,6, né? Esse módulo aqui deve ser menor que 3,6, porque aqui é menos 3,6, como se fala de módulo,
fica positivo. E o W também deve ser sempre menor do que 4,8, eu já expliquei anteriormente. E o R deve ser menor do que, e esse W menor que 6,4 e o R menor que 4,8. Então, essa área vai ser esse pedaço mais esse vezes essa altura que eu chamei de R. Quando eu vou utilizar em função de uma única variável, eu vou fazer aqui a relação. Esse V, que é esse pedacinho, está para o todo, assim como esse W, que é esse pedacinho, está para o todo, 6,4. Então, multiplicando em cruz, 3,6W igual 6,4 V, módulo de V, ou módulo de V vezes 6,4. Que vai ser, isolando W, eu vou ter 6,4 módulo de V, olha, sobre 3,6. Simplifico aqui por 0,4 numerador e denominador, ó. 6,4 por 0,4 dá 16. 3,6 por 0,4 dá 9. Então, o W deu 16 módulo de V sobre 9. Volto lá na minha fórmula e coloco no lugar do W o quê? 16 módulo de V sobre 9. E, como eu sei agora que aqui eu posso tirar um menor múltiplo comum, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador, 9 dividido por 1, que estaria aqui, 9 vezes o V, 9V, mais 16 módulo de V sobre 9. E 9 mais 16 módulo de V, 25 módulos de V sobre 9. Essa é a equação genérica. Agora, determine o máximo global da função no item anterior. Qual seria a área máxima desse retângulo? Então, a área máxima, como a gente já viu, é quando ele está aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio. Então, quanto que vale o V nesse momento que está no centro aí? Vale 1,8, porque aqui é 3,6. Quanto que vale o W? 3,2, porque o todo é 6,4. Quanto que vale o R? Se o H é 4,8, o R a metade é 2,4. Então, nós vamos ter 25 vezes 1,8, onde era 25 vezes V, como V, é menos 1,8, mas nós estamos falando de módulo, a área é módulo, então não preciso colocar esse negativo. E vai ser 25 vezes 1,8, 45, sobre 9, 5. 5 vezes 2,4, 12. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 4, 20, 12. Então, podemos confirmar a conclusão de que a área máxima do retângulo é exatamente a metade da área do triângulo no qual ele está inscrito. Olha, essa área aqui do retângulo azul deu 12, a área do triângulo deu 24. Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, deixa aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Muito obrigado e bons estudos!